E hoje eu quero realmente compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje pela manhã. E tudo começa através de um testemunho que o missionário R.R. Soares colocou em um dos cursos Fé. Nós vamos falar agora sobre isso. Por que Deus ele colocou isso no meu coração? O título da mensagem é A Palavra de Deus versus a Palavra do Homem. Eu falei para o pessoal hoje no culto das 8 horas da manhã, que se a gente for comparar as igrejas, quando eu digo igreja, estou citando continentes, tá? Não estou falando placa denominacional. Se a gente for comparar a igreja brasileira com a igreja esparramada pelo mundo inteiro, a igreja brasileira, eu posso dizer que ela ainda é um pouco preguiçosa. Pastor, mas o senhor está condenando um lugar, uma igreja gigantesca. Não estou condenando, estou falando a mais pura realidade. Porque nessa era de facilidade, nós também estamos procurando essa facilidade até diante de Deus. Se você pegar a nossa era hoje, está sempre facilitando as coisas para o ser humano. Todas as coisas estão se tornando cada vez mais fáceis. E às vezes as pessoas estão levando isso para diante de Deus. As pessoas não querem examinar as Escrituras como deveriam examinar. Ou seja, é muito mais fácil eu encontrar uma pessoa que paga o preço, que ora, que jejua, que se consagra, que medita, né? E mais fácil chegar para ele e falar: estou com esse problema, ora por mim, intercede por mim, vira as costas, vai embora e não faz nada. E a coisa mais triste é que, apesar das pessoas terem esse tipo de atitude, elas esperam receber de Deus grandes milagres. E quando as coisas não acontecem, elas se voltam para Deus chateadas, como se Deus não quisesse abençoá-las. Na quarta-feira nós tivemos a direção de Deus, dizendo: eu quero que te vá bem em todas as coisas. Coloca no seu coração de uma forma definitiva: Deus, Ele quer a sua prosperidade. Deus, Ele quer a sua cura. Deus, Ele quer a sua libertação. Deus, Ele deseja a sua felicidade. Tanto que a Bíblia fala que tudo que estava relacionado a Ele fazer, Ele já fez. Tudo que Deus podia fazer por você e eu, Ele já realizou. A Bíblia fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção. Aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, prontamente o Senhor Deus Ele já fez por nós. Mas nós erramos, perecemos por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Você percebe que desde o início o Senhor deu essa recomendação. Se a gente for lá no livro de Josué, a Bíblia fala que assim, quando ele assumiu o posto de Moisés, a primeira coisa que o Senhor Deus disse para ele foi: olha, eu quero que você tenha ânimo e eu quero que você se esforce. Eu quero que você tenha ânimo e se esforce, não somente para alcançar aquilo que você quer. Eu quero que você tenha ânimo e eu quero que você se esforce para ter o cuidado de fazer tudo conforme está determinado na minha palavra, na minha lei. Eu estava hoje meditando e eu aprendi uma coisa com Deus: que os 10 mandamentos não são 10 recomendações, são mandamentos. São coisas que devem ser pegas e observadas. As palavras de Deus também existem outros mandamentos. Não é apenas conselho, não é apenas recomendações, é mandamento de vida para você e eu. Tanto que Deus disse para Josué: se você fizer isso, você vai prosperar no seu caminho, e esta palavra, ela vai te conduzir prudentemente por onde quer que andares. Pastor, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, sabe, eu já entreguei a minha vida para Deus, mas eu vivo num tropeço, eu vivo num sofrimento, sabe, pastor, tem época que eu estou feliz, tem época que eu estou triste, tem época que eu prospero, tem época que eu perco tudo que eu prosperei, tem época que a minha saúde, pastor, é de ferro, tem época que eu simplesmente não sei nem o que acontece comigo, eu não compreendo. Se eu observar as Escrituras, a Bíblia fala que eu serei prudente por onde quer que vá, e ela me fará prosperar. É a palavra de Deus, irmão. Se a gente não aprender isso, nós vamos ser como muitas pessoas. Vai servir a um Deus tão grande, mas vai viver na mediocridade. Serve um Deus tão grande, que é dono do ouro e do quê? Mas vai viver sempre na dívida, na miséria e na dependência. Um Deus que diz que não está com as suas mãos encolhidas, podendo curar, podendo salvar, podendo libertar, e muitas pessoas vão viver no sofrimento, na doença e na perda, um dia após o outro.
Meu irmão, até Cristo sabia dessa importância. No livro de Mateus capítulo 4, que é geralmente qualquer pessoa que quer ter como regra de vida para vencer, se você pegar o livro de Mateus capítulo 4, já fala sobre isso, que é a tentação de Cristo. A Bíblia fala, tendo jejuado 40 dias, a Bíblia fala que ele, tendo consagrado, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. Duas coisas para acontecer. Primeiro, para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo se encarregou de colocar o Senhor Jesus no deserto. Deserto não destrói ninguém, deserto não mata cristão. Ah, pastor, mas se a gente olhar para as Escrituras, a Bíblia fala que foram cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, e apenas 2 entraram na terra prometida. O resto tudo morreu num deserto. Mas a Bíblia fala que a causa não foi o deserto. A causa foi a incredulidade no coração deles. Não foi o deserto que os matou, foi a incredulidade que os fizeram permanecer naquele lugar. Deserto não mata cristão. Pastor, mas se não mata cristão, o que o deserto faz? Revela quem nós somos. O deserto, a dificuldade, a luta, a necessidade só faz sobressair quem realmente a gente é, quem realmente nós somos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas quando Jesus foi impelido ao deserto, Satanás então se pôs a tentá-lo. O que é uma tentação? Resumido de forma bem inspiradora, tentação é um convite para pecar, é um convite para errar. Aí você fala assim, poxa pastor, mas ali a gente não vê o diabo convidando Jesus para fazer nenhuma das coisas que nós taxamos como pecado. Nós não vemos ali o diabo tentando, convidando Jesus para cometer nenhum ato libidinoso, nenhum ato de criminalidade, nenhuma coisa horrenda que assusta qualquer pessoa. Não convidou para isso ou para atos imorais. Você não vê o diabo fazendo isso. Mas o diabo fez a pior tentação de todas, convidou Jesus para desobedecer. Convidou Jesus para andar na desobediência. E quando ele o fez, o diabo chegou e disse assim, agora eu vejo que você está cheio de poder, cheio de virtude, cheio de unção. Manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus então falou aquilo que já havia sido dito lá nos livros de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Nós conhecemos isso, chegamos aonde queríamos. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de quem, pessoal? Por isso que hoje nós temos como título a palavra de Deus versus a palavra do homem. Segundo que palavra nós temos que vivido? Parece clichê, parece bobeira, mas é algo repetitivo na nossa vida. A gente recebe as palavras de vida, a gente recebe as palavras de vigor, recebemos as palavras que nos dão força, recebemos as palavras que nos curam, mas quando estamos diante de uma provação, quando estamos diante de um grande desafio, quando estamos diante de uma grande oportunidade, muitas vezes deixamos de lado as palavras de Deus e começamos a andar segundo o que falam à nossa volta. Por que eu queria te dar essa palavra? Por causa de um detalhe. O missionário testemunha em um dos seus cursos fé, inclusive nós vamos voltar a fazer o curso fé. Quem de vocês aqui já fizeram o curso fé? Levanta a mão. Outros não fizeram, né? Nós vamos fazer o curso fé de novo. E aí o missionário conta o testemunho mais ou menos assim. Uma pessoa, ela sofre um acidente e ela arrebenta o corpo inteirinho, está tudo quebrado, está tudo arrebentado. E aí ele está lá no hospital, à base de remédio, à base de tratamento. E de repente entra o médico, olha para ele e faz a famosa pergunta: e aí, como é que você está? Ele fala assim: doutor, aparentemente eu estou bem, eu quero saber o que o senhor disse, como eu estou. Aí o doutor olha para ele e fala assim: amigo, olha, você está ótimo. Se continuar desse jeito, daqui a alguns poucos dias, você já vai receber alta e você vai estar em casa. O médico então sai do local e entra alguém da família ou alguém conhecido e olha para ele e fala assim: e aí? Como é que você está? Ele vai falar segundo o que ele sente ou segundo o que o médico disse? Ele pode até falar assim: olha, eu sinto um pouco de dores, mas segundo o médico, eu estou ótimo. E ele disse que em poucos dias eu já estou fora do hospital. Irmão, nós somos capazes de falar segundo a palavra de um homem,
mas nem sempre falamos segundo a palavra do nosso Deus. A Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos, mas parece que essa palavra perdeu a essência para nós. Parece que essa palavra perdeu o poder. Parece que ela foi usada com tanta frequência, vou usar os exemplos, nos anos 80, nos anos 90, que para nós agora no ano 2000 ela não serve mais. Se uma pessoa estiver doente, você tem que compreender que ela está doente e aceitar que ela está doente, porque afinal de contas, as pessoas ficam doentes. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça, meu irmão. Essa é uma palavra que eu nunca vou me apartar dela. Porque se ela serviu para me curar nos anos 80, se ela teve poder para me curar nos anos 90, ela vai ter poder nos 2000, nos 3000, nos 4000, e ela vai permanecer para sempre em nome de Jesus. Mas a gente se prende à palavra do homem e não à palavra de Deus. A gente não se prende ao que Cristo ensina. A gente não se prende ao que Deus fala. Por isso que no livro de Romanos a Bíblia fala que seja Deus verdadeiro e todo homem o que, pessoal? Mentiroso. Nós temos vivido e nós temos andado segundo qual palavra? Por que é importante a palavra de Deus? Salmos 107, vamos lá? Abra a sua Bíblia aí. Eu precisei dar essa introdução para a gente chegar onde é o mais importante. Salmos 107. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Diz o versículo, a partir do versículo 15, tá? Salmo 107, a partir do versículo 15. Diz assim, ó: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Primeira pergunta que você deve se fazer: o que é louvar a Deus? Você acha que louvar a Deus é aprender uma bela canção, sabe, e cantar aqui de maneira inspirada, de maneira alegre? Quem diz que só isso é louvor a Deus? A maneira que você vive o seu dia a dia expressa muito bem o quanto você louva a Deus. Hoje de manhã eu tive a presença de 2 irmãos aqui na igreja, e eu conheço a vida de ambos. Um que há muitos anos atrás sofreu um acidente e acabou tendo um problema no braço, e isso acabou sendo reprovado para o mercado de trabalho. E aí tem um outro, que vocês conheceram muito bem o testemunho, da filha que sofreu um acidente e quase veio à morte. Ela chegou no hospital, tinha perdido 4 litros de sangue, ela tinha 5% de vida só. Estourou o baço, teve uma ATC, se eu não me engano teve uma ATC, foi pequena mas teve, ou seja, a coisa dela estava feia. E Deus então foi lá, irmão, contornou aquela situação. Aí eu falo para ele, aí eu perguntei para eles: e aí, vocês têm louvado a Deus? Às vezes a pessoa não louva a Deus, irmão. Às vezes a pessoa ela só fala da dificuldade que ela teve pós-problema. Olha, porque depois que eu machuquei o meu braço, a coisa está difícil, eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo trabalhar, eu não consigo sustentar isso, eu não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo outro. Olha, pastor, depois que a minha filha sofreu aquele acidente, graças a Deus ela está viva, mas por causa disso tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Isso não é louvar a Deus, irmão. Isso não é ser grato a Deus. Alguns dias atrás, eu tive que estar aqui fazendo culto com a tipoia, porque eu não sei se eu dormi de mau jeito, e o meu braço começou a ter uma dor no ombro, que eu não podia nem abrir meu braço. Fui ao médico, o médico puxou meu braço para trás, para frente, para o lado, fiz o que tinha necessário, não teve nada, graças a Deus a dor desapareceu antes de eu ir no médico. O médico não encontrou nada. Mas por que eu estou falando isso? Porque naquele período que eu estava com o meu braço imobilizado, só ali então eu fui perceber, irmão, a necessidade que eu tenho de 2 e não de um só. Claro que depois a pessoa que perde um braço ou um membro, ele vai aprender a desenvolver uma outra habilidade, vai ou não vai? Vai aprender. Mas eu pensei comigo: meu Deus, eu não perdi meu braço, eu só estou com ele imobilizado, eu só não posso usá-lo. E eu vi a dificuldade que eu tive, irmão, de ter tido um só braço. Eu falei assim, aí eu dei o exemplo brincando com os irmãos, falei assim: já pensou se no acidente você não tivesse mais o braço? Já pensou se no acidente você não tivesse mais a sua filha? A gente se preocupa mais com o pós-livramento do que propriamente o livramento que Deus deu.
A gente fica mais revoltado, triste, decepcionado, sabe, insatisfeito pelo pós-livramento, pela pós-cura, pela pós-libertação, do que propriamente com aquilo que nós estávamos vivendo. E aqui o salmista Davi, ele diz assim, ó, voltemos a ler: louvem ao Senhor pela sua... Poxa, eu poderia estar desse jeito, eu poderia estar dessa forma, eu poderia estar dessa maneira. Quantos livramentos Deus nos deu, quantas coisas Deus fez por nós. Pastor, as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, o senhor não tem ideia aí fora. Eu sei que a coisa está difícil, mas você parou para analisar que em toda essa pandemia não faltou comida no seu prato? Não faltou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o esforço que eu tive que fazer. Mas não faltou. E se não fosse Deus te dar o fôlego de vida, se não fosse Deus ser a força da sua vida, se não fosse Deus fazer você levantar todo santo dia, você não teria tido ou não teria alcançado o que você alcançou. Louvem ao Senhor pela sua bondade. Só o fato de você estar aqui hoje, irmão, é momento de você glorificar a Deus, porque muitos estão nos assistindo de dentro do hospital, pedindo e gritando por misericórdia para sair de lá, para poder estar aqui. Louvem ao Senhor todos os homens, a sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de... Os loucos, preste atenção, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, eles são o quê? Afligidos. Às vezes aquilo que está nos fazendo sofrer, a gente pensa que está tão longe da gente, a gente pensa que está tão distante. É mais ou menos como Zaqueu. Você já ouviu falar da história de Zaqueu, sim ou não? A Bíblia fala que o desejo dele era ver quem? O desejo dele era ver quem? Mas ele não podia ver, porque alguns diziam o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: ele não podia ver por causa da multidão. Mas a Bíblia fala que na verdade é porque ele era de baixa. A gente acha que a culpa era a multidão sempre vai estar lá, irmão. Não tem como você viver nesse mundo se você não tiver que enfrentar algum problema que seja. Não tem como ver, não, é igual um dia, é brincadeira, já aconteceu, pastores aqui que já passou em cima do altar, já falou isso várias vezes. Um dia uma irmã chegou para o pastor, seguinte, eu quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça e faça uma oração para eu nunca mais ter problema. O pastor olhou para ela e falou assim: você tem certeza que você quer essa oração? Tenho. Então vem cá, fecha o olho, coloca a mão no seu coração. Aí o pastor colocou a mão na cabeça dela e falou: pai, o senhor ouviu? Ela é uma mulher de fé e ela está pedindo para o senhor que ela não tenha mais problema nenhum. Então mata ela agora, faz ela morrer agora. Ela falou: que é isso, pastor? Ué, irmã, a única maneira de você nunca mais ter problema na vida é morrendo. A única forma, não tem outra maneira, não tem outro jeito. A única maneira é você morrendo. Meu irmão, não tem. As multidões sempre vão existir. Agora a questão é: eu sou de baixa estatura ou não? Talvez você no físico é acima da média, vamos dizer assim, né? Você talvez no físico está acima de muita gente, mas às vezes na fé, irmão, está abaixo de muitos também. Às vezes na fé está abaixo de muitos. Zaqueu, a Bíblia fala que ele não podia ver Jesus, a princípio por causa da multidão, mas a verdade é porque ele era de baixa estatura. Aquilo que a gente acha que está lá longe nos causando problema, pode estar mais perto do que a gente pode imaginar, porque aqui a Bíblia acaba de nos mostrar que existem duas coisas que faz o homem viver em aflição: transgressão e iniquidade. Sabe, tem pessoas, irmãos, que às vezes Deus proporciona um dia maravilhoso. Sabe, a pessoa amanhece, sabe, hoje por exemplo, amanheceu 19 graus, olha que maravilha. De manhãzinha, 5 horas da manhã, está sempre ficando essa temperatura. Hoje quando eu amanheci 5 horas, 5 e meia da manhã, quando eu saí, que eu vim para a igreja, que eu olhei para o céu, aquele friozinho gostoso, aquela luz começando a brilhar assim, irmão, que coisa linda.
Bendito seja o nome do Deus. O Senhor nos proporcionou um dia maravilhoso. Eu tenho certeza que no coração de Deus Ele declarou um dia de bênção para nós. Mas a pessoa que está em transgressão e iniquidade, é como diz o ditado popular, parece que ela já amanhece com o pé esquerdo, sabe? A pessoa que está aflita por causa da transgressão e da iniquidade, irmão, ela pode adormecer na casa dela, e é claro que isso é impossível de acontecer, mas suponhamos que alguém pegue essa pessoa, coloque ela no jatinho particular, leva ela lá para o litoral. Por exemplo, eu conheci Natal, as praias de Natal, que coisa fenomenal. Aí ela amanhece lá, como é o nome da praia lá principal? Ponta Negra? Aí ela amanhece, aí ela acorda, ela abre a porta assim, direto, pé na praia assim, irmão, ó, e vê aquele mar, aquele vento. Alguém olha para ela do lado e fala assim: bom dia por quê? Feliz é você que soube como você chegou aqui, eu nem sei como eu parei aqui, eu nem sei como eu vim parar aqui, eu vou ter que até chamar a polícia porque eu fui sequestrado. Minha filha, louva a Deus, o dia foi proporcionado de bênção para a sua vida, mas quando a pessoa está cheia de transgressão e iniquidade, ela vive aflita, ela não tem paz, logo não dá paz para ninguém que está à sua volta. Ele não tem paz e acaba tirando a paz de todo mundo de dentro de casa, acaba tirando a paz de todo mundo que está à volta. Parece qualquer coisa que acontece ou qualquer coisa que se faz, parece que é uma provocação. Tem gente assim, você já conheceu pessoas assim? Sim ou não? Que tudo que você fala, a pessoa interpreta como se fosse uma provocação. Olha lá, hein? Olha lá. Tudo que você fala, tudo que você diz, tudo que você faz, que tenta melhorar, que tenta ajudar, que tenta colaborar, a pessoa pensa que aquilo é uma armação contra ela. É uma armação contra ele. Olha o que diz novamente o versículo 17: os loucos, por causa do seu caminho, olha na tela, de transgressão, e por causa das suas o quê? São afligidos. Continua, versículo 18: a sua alma, preste atenção nisso aqui, a sua alma aborreceu toda a comida. Pastor, o que é isso? O que significa isso? A minha alma aborreceu toda a comida. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é comer. Pergunta para o seu irmão: você gosta de comer? Misericórdia. Você gosta de comer, sim ou não? Você gosta de comer arroz com jurubeba? Jurubeba não é a pinga lá não, tá, irmão? Jurubeba é uma frutinha verde assim que coloca no arroz, e quando você morde, irmão, parece que você está comendo fel. Oh, coisa horrível. Como é que pode você gostar de uma coisa dessa, irmão? Machixe não, jiló. Quem gosta de jiló e levanta a mão? Gosta nada. Gosta ou não gosta? Quem gosta de jiló, levanta a mão, deixa eu ver. Machixe, quiabo, galinha com quiabo. Vocês gostam de galinha com quiabo? Mas galinha com quiabo, para prestar, tem que ter um pouquinho de baba. Se não tiver, olha só, estou ao vivo, Jesus, né? Tem que ter um pouquinho. Por quê, pastor? Porque a baba vai fazer o serviço de grudar um arroz no outro, né? O quiabo tem que ter, é coisa boa, né? As pessoas gostam, mas não é isso que Deus estava falando, não. Sabe o que representa a comida para você e eu? É que às vezes a gente clama a Deus, e Deus sempre nos proporciona a saída do problema, mas por estarmos tão aflitos, que a gente acaba até rejeitando a solução. Deus abre a porta, Deus sugestiona o que deve ser feito, Deus até toca no coração aonde tem que ir, com quem tem que falar, o que deve fazer, mas por estar tão aflito, por estar tão aflita, a gente rejeita aquela solução que vem de Deus. A gente rejeita a solução que vem da palavra. Por isso que ele diz: a sua alma aborreceu até a comida, toda a comida. Deus me dá uma porta, Deus abre uma porta, Deus me dá uma ajuda, Deus mostra para mim, Deus faz alguma coisa, e Deus vai lá e mostra tudo, irmão. Mas a aflição é tanto no coração da pessoa, que ela acaba rejeitando todas as oportunidades de sair daquela situação.
acaba perdendo todas as oportunidades de dar a volta por cima, de viver algo novo da parte de Deus, de desfrutar algo novo da parte de Deus. E aí não para por aí, a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas o quê? Continuemos. Então fizeram o quê, pessoal? Clamaram ao Senhor na sua angústia. Nessa palavra existe um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que eles souberam exatamente a quem clamar. Eles sabiam a quem clamar. Mas o ponto negativo é que eles esperaram entrar em angústia para depois clamar ao Senhor. Tem gente, irmão, que espera a mulher sair de casa. Tem gente que espera descobrir que o filho se envolveu com uma coisa errada. Tem gente que espera o marido descobrir que o marido tem uma terceira pessoa. A pessoa espera a doença se agravar, ela ter que ir ao médico e receber um diagnóstico de que a doença é coisa séria, para então só daí clamar a Deus. Então só aí buscar a Deus. Para que fazer isso, irmão? Para que fazer isso? Para que você espera o mundo desabar sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, para depois você tentar fazer alguma coisa e manter aquilo que você já está perdendo? Sabe, hoje pela manhã eu aprendi algo, que Deus me falou algo sobre a oração. E eu vou só comentar aqui, porque tem a ver com o que nós estamos pregando, mas eu vou trazer uma mensagem mais centrada nisso. Vou fazer uma pergunta e quero que você me responda. Quem aqui tem fé? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem fé mesmo, irmão? Como é que você pode dizer que você tem uma coisa se você não sabe o que é? Fé é a certeza daquilo que se espera. É uma firme convicção daquilo que eu espero e prova das coisas que eu não vejo. Isso é fé. Não é tremedeira, não é arrepio no corpo, não é um calor que sobe e desce, não é nada disso. Fé não está relacionada ao emocional. E aí hoje o Espírito Santo me mostrou algo que é fenomenal. A oração também é uma expressão de fé. Ah, pastor, não acredito que o senhor como pastor foi descobrir isso agora. Não, entenda, espera que você vai ver. Se você também crê, e se você acha que realmente você tem fé, e acha que a oração é uma expressão de uma fé, então por que eu vou pouco diante de Deus, diante daquilo que eu espero alcançar de Deus? É mais ou menos assim, suponhamos que eu tenho o meu marido, e o meu marido, ele é alcoólatra. E quando eu falo alcoólatra, é alcoólatra mesmo, como eu já dei o testemunho para vocês, de um irmão lá de Sorriso. Quando ele não tinha dinheiro para comprar pinga, ele chegava em casa correndo atrás de álcool. E se não tinha álcool, então ele bebia perfume. Ele bebia perfume. Ele era realmente um dependente mesmo do álcool. Ele era alcoólatra mesmo. E aí vamos supor que a irmã fala: não, pastor, eu quero meu marido liberto, eu quero meu marido transformado. Beleza. Mas quantas vezes no dia você se coloca perante o Pai pela libertação dele? Porque se a minha oração, a minha fé, a oração é uma expressão de fé, então se pouco eu tenho orado por aquilo, então pouca fé eu tenho tido. E para piorar, e se pouco eu oro a respeito daquilo, então de certa forma eu também pouco creio. Eu pouco acredito, porque se eu acredito, então eu nunca vou deixar de ir diante de Deus por aquela situação. Eu vou estar sempre ali diante de Deus. Ó, Senhor, está aqui, meu marido, a tua palavra diz, é tu e tua casa, é eu e a minha casa, eu e minha família. Esse demônio do vício não vai dominar meu lar. Esse demônio do vício não vai arrebatar meu esposo. Esse demônio do vício não vai levar meu filho. Se pouco você entra na presença de Deus por aquilo ou por aquele que você quer, então entenda bem, a oração é uma expressão do que você crê. Então se você pouco ora por aquilo,
Se você pouco fala com Deus a respeito daquilo, então pouca fé você tem e pouco crê também. E pouco crê também. Quando eles entraram em angústia, aí eles clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas. Deus é bom, não é? Sim ou não? Deus é bom, não é? Alguma ponta de negócio aí, irmão. Tira os cabos. Olha lá. Vê aí. Desliga e liga. Vai ter que ser assim. Olha lá. O que está fazendo? Talvez em casa não está ouvindo, mas aqui nós estamos ouvindo. Vai ter que desligar e ligar o som. Arrumou? O que é, irmão? Hã? O teclado? Então tira aí já. Tira aí já. Vamos lá. Então clamaram ao Senhor na sua. Vamos lá, irmãos. Então clamaram ao Senhor na sua. E Ele os livrou da sua necessidade. Deus é ou não é bom? Irmão, nós estamos aqui até hoje e vamos permanecer em nome de Jesus. Mas agora olha o versículo 20. Continua. Próximo. Enviou a sua palavra. E o quê? Eles clamaram. Sim ou não? Deus mandou um anjo? Deus mandou um anjo? Deus mandou alguém para trazer alguma revelação sobrenatural, surreal? Não. Deus mandou um exército? O que Deus mandou? A mesma palavra que muitas vezes você não faz uso dentro de casa. A palavra que Ele enviou naquela época é a mesma que nós estamos ouvindo hoje. Quando eles clamaram, Deus enviou a sua palavra. E a Bíblia fala que ela foi suficiente para curar todo mundo. A palavra que você ouve, a palavra que é ministrada, a palavra que você deixa fechado na sua casa, a palavra que poucas vezes você recorre a ela. Deus fala comigo aqui, Deus me ensina, Deus fala a respeito disso. Deus, eu vou fazer tal coisa. Deus, eu vou fazer tal coisa. Deus, eu tenho que fazer isso. Deus, eu preciso fazer aquilo. O que o Senhor me mostra na sua palavra? Dá uma palavra para mim, meu Senhor. A gente não faz isso. Sabe o que a gente faz? Eu senti no coração de fazer tal coisa. Vai e faz besteira. Eu senti no coração. Cuidado. Você chega, não, pastor, porque fulana veio para mim falar comigo que sentiu no coração de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas às vezes, irmão, a pessoa diz que sentiu no coração e você sequer orou a Deus para aquilo. Como é que alguém vai sentir assim? Você nem sequer falou com Deus a respeito disso. Nós não temos que viver segundo o que a gente sente, irmão. Porque na mesma hora que você sente alegria, na mesma hora você sente tristeza. Na mesma hora que você sente que as coisas vão dar certo para você, na mesma hora você começa a ficar apreensivo, porque parece que vai dar tudo errado. No livro de Jeremias, a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? Então, peraí, se eu sentir alguma coisa, eu vou recorrer à palavra, porque ela não falha. Ela não erra. E agora é hora de Deus desvendar o que está no meu coração, se é engano ou se é de Deus. Enviou a sua palavra, escurou. Mas voltando ao começo do culto, mas a igreja brasileira é muito preguiçosa. Ela não quer examinar. O que diz o Salmo 1? Vamos lá, olha lá, Salmo 1, versículo 1. Olha o que diz ali, o versículo 1 e o 2 só eu acho. Salmo 1, Salmo 1, 1 e 2. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Agora olha o 2. Antes tem o seu prazer no quê?
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e o que? Continua, olha o que vai acontecer. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não... Agora vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. E tudo quanto fizer... O prosperar vem depois de meditar. O ser bem-sucedido vem depois de meditar. O ser curado, o ser liberto, o ser abençoado, o ser conquistar o desejo do coração, vem depois de o que, pessoal? Meditar. Não adianta, eu vou terminar com essa frase. Não adianta nada ter o coração aberto para Deus, mas os ouvidos fechados para a palavra. Não adianta. Você pode ter o coração, irmão, rasgado para Deus, se os seus ouvidos estão fechados para a palavra. Não adianta nada. Palavra do homem versus palavra de Deus. Quem nós temos mais dado ouvido? Eu não posso prosseguir, vamos ter a segunda parte dessa mensagem, que fala sobre qual caminho que o problema percorre para chegar até nós, quando não damos ouvido à palavra de Deus. É o que nós vamos estudar sexta-feira que vem. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.